recebam todas as informações mais recentes do nosso clube. Neste vídeo, compartilho tudo o que está acontecendo no cotidiano do nosso time, repleto de atualizações e temas relevantes. Vamos discutir o próximo confronto entre Vasco e Corinthians, que ocorrerá fora de casa neste sábado. A equipe já voltou ao Brasil após um empate que deixou um sabor amargo, pois isso possibilitou que o time adversário conseguisse uma vitória inesperada. Também daremos destaque ao desempenho do time sub-20, que está atraindo a atenção tanto nacional quanto internacional. O Vasco obteve mais uma goleada, sendo esta a terceira partida consecutiva em que a equipe jovem marca mais de 5 gols, em um único jogo. Nossos parabéns aos jovens atletas que estão se adaptando muito bem e será interessante saber se o treinador está considerando promover alguns deles ao time principal. Outro tópico que merece atenção é o clássico que segue gerando controvérsia sobre o local do jogo. Hoje parece que houve um avanço na definição, pois a partida não poderá ser realizada em São Januário e pode acontecer em outra localidade fora do estado do Rio de Janeiro. Também comentaremos sobre o mercado de transferências, pois o clube finalizou mais um acordo. O responsável pela contratação falou sobre a chegada de novos reforços previstos para a próxima semana e também sobre a recusa de uma proposta de um clube local para um de nossos jogadores. Há muito a ser abordado e muitas novidades a serem compartilhadas, por isso fiquem ligados. É importante lembrar que o aplicativo do clube é gratuito e oferece atualizações constantes ao longo do dia, além de permitir interações e acompanhamento ao vivo das partidas. O download é simples e rápido, garantindo acesso a todas as funcionalidades na ponta dos dedos. Iniciaremos o vídeo focando na equipe sub-20, já que os jovens atletas tiveram mais uma apresentação de destaque. Este é o terceiro jogo consecutivo em que o Vasco conquista uma vitória expressiva, com o último resultado sendo 6-1 contra o Atlético Goianiense. O time lidera o Campeonato Brasileiro e os gols desta partida foram marcados por um jogador que já contabiliza um número significativo na competição. Fica a expectativa sobre se o treinador dará oportunidades a esses jovens talentos. Todos os clubes do futebol brasileiro estão demonstrando apreensão ao enfrentar essa equipe considerada uma das melhores do país. Parabéns a todos os envolvidos e aguardamos que o treinador comece a observar mais de perto o desempenho deles. Fiquem atentos a essa nova geração, pois todos os clubes do futebol brasileiro na competição nacional estão presentes enfrentando desafios contra a equipe do Vasco, que é tido como o melhor time sub-20 do país. É gratificante ver o talento desses jovens e espero que o treinador gradualmente ofereça chances a eles. O atleta mencionado já teve a oportunidade no time principal, se destacou e agora está retornando ao sub-20 com a possibilidade de ser aproveitado novamente. Além dele, outros jogadores habilidosos estão prontos para serem notados pela equipe principal. Portanto, mais uma vez, parabéns a esses jovens. No próximo confronto, certamente trarei todas as novidades para quem estiver interessado. Para quem quiser conferir os gols e os melhores momentos dessa goleada, eles já podem ser acessados no aplicativo. Agora, mudando de assunto, a equipe profissional do Vasco já voltou após o empate que deixou uma sensação amarga, quase como uma derrota, pois a cautela na abordagem resultou em uma oportunidade desperdiçada. Na minha análise, a maior responsabilidade recai sobre o treinador, mas os jogadores também têm sua parte na situação. Se eu estivesse em campo, com certeza daria uma chamada em todos, pois não podemos esquecer que estamos falando do Vasco. É essencial que haja um jogador com atitude que assuma essa responsabilidade. Tenho noção de que um atleta frequentemente faz isso, mas ontem foi substituído e essa foi uma escolha equivocada. O outro jogador, em minha perspectiva, é o principal responsável pela situação. Além disso, falta essa atitude dentro de campo. Falta aquele atleta que tenha coragem para despertar os demais e assumir a responsabilidade. De qualquer forma, o Vasco já está de volta a São Paulo, onde se prepara para o duelo contra o Corinthians. O time treina no centro de treinamento do clube rival e enfrentará o Corinthians, que também perdeu na estreia jogando em casa. A pressão sobre o comando técnico é intensa e a torcida está descontente mesmo tendo conquistado o Campeonato Paulista, o começo no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana foi insatisfatório.
Assim será um jogo de alta pressão e quem sabe o Vasco possa tirar proveito dessa situação. É esperado que ocorram alterações na equipe, já que um jogador deverá perder a posição no meio de campo, levando em conta o desempenho nos últimos 2 jogos. Portanto, a tendência é que outro jogador entre como titular nesta partida. Um outro atleta também pode ser substituído, seja por uma nova opção ou por alguém que possa entrar no seu lugar. Por isso, o treinador deve implementar mudanças, especialmente considerando que o Vasco tem vindo de 2 jogos consecutivos e agora enfrentará a 3ª partida em menos de uma semana. É imprescindível, então, realizar alterações para ganhar ritmo e intensidade, buscando no mínimo um empate fora de casa. Contudo, que esse empate não seja semelhante ao que ocorreu anteriormente, é crucial que o Vasco jogue com determinação e intensidade, almejando a vitória fora de casa contra o Corinthians. Agora, mudando de tema, vamos abordar o clássico entre Vasco e Flamengo na 5ª rodada do campeonato. O Vasco fez de tudo para levar o jogo para seu estádio, mas parece que a Polícia Militar do Rio de Janeiro não autorizou, alegando que a arena não tem condições de receber o clássico por questões de segurança. O clube está tentando uma solução, mas hoje recebemos a informação de que uma proposta foi feita para realizar a partida em outro estado. O estádio não apresenta as condições ideais para sediar o clássico em razão de questões de segurança. O clube parece estar considerando alternativas e recentemente uma nova informação veio à tona, recebeu uma proposta para deslocar a partida para São Luís do Maranhão, que possui um grande número de torcedores. Nessa cidade, a torcida também é bastante ativa, o que gera uma divisão notável entre os fãs. A proposta está na casa de quase 2 milhões de reais para que o jogo aconteça lá. É importante lembrar que o clube já realizou a venda de 2 jogos em casa em Campos, um contra o Palmeiras e outro contra o Botafogo, ambos realizados em Brasília. E essa poderia ser a 3ª venda. Gostaria de saber o que você pensa que o clube deve fazer caso a polícia não libere a realização do jogo em seu estádio. Você acredita que deveria considerar o Maracanã levar a partida para o Engenhão ou realmente transferi-la para São Luís para evitar que o mando de campo fique com o adversário jogar no Maracanã? Pode acabar beneficiando o time visitante, que é o mandante, e joga a maior parte de suas partidas lá. O clube, por sua vez, raramente atua no Maracanã, o que significa que não teria a vantagem de atuar em um campo neutro. Essa é a perspectiva, mas gostaria de ouvir seus pensamentos nos comentários. Mudando de foco para o mercado de transferências, foi anunciada mais uma movimentação, a saída do meia-atacante que irá se transferir para o Toronto do Canadá. O contrato será por empréstimo até o final do ano, com a possibilidade de compra caso ele alcance certos objetivos. Ele quase não teve chances de jogo e muitos acreditam que isso foi um equívoco, pois possui mais qualidade que alguns jogadores do plantel. Para a maioria, ele poderia ter sido melhor aproveitado, mas agora está partindo. A expectativa é de que sua saída não cause grande impacto, mas esperase que ele brilhe por lá e seja adquirido em definitivo no final do ano, evitando assim que o clube tenha prejuízos. O clube investiu uma quantia considerável no ano anterior e pelo menos espera conseguir uma venda por um valor equivalente ou até superior. Assim torcemos pela sua sorte. Hoje o clube rejeitou uma proposta do Internacional que tentou levar um jogador por empréstimo até o final do ano, com a opção de compra ao final da temporada. O clube negou, pois o atleta tem contrato vigente até o fim do ano. Se ele for para o Inter e não retornar, o clube poderia perder o jogador sem compensação financeira, por isso se manteve firme em sua decisão. Além disso, há esforços para renovar o contrato e o jogador parece não estar tão interessado em sair. Ele gostaria de continuar e está satisfeito no ambiente. Apesar de não ser titular, parece que não tem intenção de deixar o clube. É possível que uma nova proposta surja, já que a janela de transferências ainda estará aberta por alguns dias. Assim, teremos tempo para que outro clube ou até o próprio Inter apresente uma contraproposta. Agora, a respeito das contratações após a partida, um dirigente conversou com a imprensa e confirmou algumas informações. Primeiro, ele afirmou que até o momento o clube não buscou o atacante que foi artilheiro do Campeonato Paranaense. Ontem,
Surgiram rumores de que poderia estar interessado na contratação desse jogador, que é promissor, sabe? Finalizar é forte e tem boa movimentação. Porém, segundo o dirigente, não existe interesse no atleta. É possível que estejam apenas mantendo as informações reservadas, quem sabe para realizar essa contratação de forma discreta, visto que o futebol muitas vezes envolve táticas para não revelar os planos. Mas conforme as declarações, o clube não está focado nesse jogador. No entanto, ele admitiu que o clube está sim atento a novas contratações nesta janela de transferências e que ainda existe a possibilidade de trazer 1 ou 2 reforços para a primeira posição. De fato, existem algumas estratégias na mídia que tornam a transparência mais complexa, mas segundo informações de uma fonte, não há interesse neste jogador em particular. No entanto, essa mesma fonte confirmou que a atenção está voltada para possíveis contratações nesta janela de transferências. Há a chance de que 1 ou 2 reforços sejam adicionados ao setor ofensivo. Essa informação foi trazida à tona há aproximadamente 3 semanas e recentemente foi reafirmada. Portanto, é essencial que fiquemos atentos, pois uma nova contratação pode ocorrer nos próximos dias no clube. É claro que a equipe apresenta algumas deficiências no elenco. Atualmente falta um atacante reserva para o titular, além de precisar de um atleta que possa assumir a posição de um jogador importante no setor de meio de campo. Essas são peças fundamentais. Assim acredita-se que a equipe realmente necessite de novas contratações. Embora as aquisições mais impactantes possam ser feitas na janela do meio do ano, um centroavante reserva poderia ser uma adição viável neste instante. É interessante ouvir as opiniões sobre esse tema. Ademais, é crucial manter-se informado e acompanhar as últimas atualizações sobre o clube. Continuamos juntos sempre com a paixão pelo time. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O nome de Ángel Di Maria é sinônimo de sucesso no futebol mundial. Campeão da Copa do Mundo e ícone de clubes como Real Madrid, Paris Saint-Germain e Juventus, o argentino sempre conquistou corações por onde passou, seja com sua velocidade, habilidade ou visão de jogo. No entanto, um rumor recente tem causado furor no Brasil e em terras vascaínas. O jogador, que atualmente defende o Benfica, teria declarado que, caso algum dia decidisse jogar no Brasil, sua escolha seria o Vasco da Gama. Mas o que levou Di Maria a revelar tal preferência? A curiosidade é imensa! Vasco da Gama, um dos maiores clubes do futebol brasileiro, possui uma história rica e uma torcida apaixonada que atravessa gerações. A possibilidade de contar com um jogador de tal calibre eleva ainda mais o sonho. Da nação Cruz Maltina. Mas o que está por trás dessa declaração de Di Maria? Será apenas um desejo romântico de um astro que almeja um último grande desafio em sua carreira? Ou haverá algo mais em jogo? Talvez uma oportunidade real de um dos maiores nomes do futebol mundial vestindo a camisa do gigante da colina? O rumor começou a circular após declarações de pessoas próximas ao jogador, que teriam confirmado a preferência de Di Maria por um possível futuro no Brasil, mais especificamente no Vasco. Além disso, a possibilidade de um contrato com um clube tradicional como o Vasco seria um fechamento de ciclo perfeito para um jogador que já conquistou praticamente tudo no futebol mundial. Di Maria sempre se mostrou admirador da cultura brasileira e em várias entrevistas exaltou a importância do futebol no país. Mas o que mais poderia motivar o astro a fazer uma escolha tão ousada? O mercado brasileiro, com suas complexidades e desafios financeiros, tem se tornado um destino mais atraente para jogadores que buscam novos desafios. Além disso, o Vasco, que recentemente passou por um processo de reestruturação, busca se reerguer tanto dentro de campo quanto fora dele. A chegada de Di Maria poderia ser o movimento perfeito para consolidar a renovação do clube, tornando-o novamente um concorrente de peso nas competições nacionais e internacionais. Embora não haja uma confirmação oficial sobre a negociação, o simples fato de Di Maria cogitar o Vasco como destino no Brasil já é um enorme feito.
Para os torcedores vascaínos, é impossível não se empolgar com a possibilidade de ver o craque argentino, um dos maiores jogadores da história do futebol, vestindo a camisa Cruz Maltina. O futuro ainda é incerto, mas a ideia de Di Maria, no Brasil e especialmente no Vasco, continua a ser um dos maiores rumores do futebol internacional. O que parecia ser apenas um sonho distante, agora tem uma pitada de realidade, deixando todos ansiosos por um desfecho emocionante. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!